Após 2 meses aqui em Portugal, precisei usar a saúde pública. Como será que foi o atendimento? Será que atingiu a minha expectativa? Será que deu tudo certo? Será que cobraram por isso? Nós vamos falar um pouco sobre isso, então sem mais delongas, bora pro nosso vídeo. A paz do Senhor Jesus, eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Dani do canal Junto e Misturado aqui em Portugal e hoje o assunto é sobre saúde pública. Estamos aqui em Portugal já tem 2 meses e até então eu não precisei usar a saúde pública aqui em Portugal. Até fiz um vídeo e no vídeo eu falava que eu não tinha como falar sobre a saúde pública porque eu não tinha ainda tido essa experiência. Porém, agora eu já tenho essa experiência e eu já posso falar com vocês com propriedade sobre o assunto. Muitas palmas porque, olha, merece. Na última segunda-feira, o Israel foi para a escola, foi tudo bem, levantou, tomou o café da manhã dele, foi para a escola. E quando ele chegou, ele foi direto para a cama, dormir. E isso não é do cotidiano dele. Ele chega, ele vai brincar, vai fazer as atividades dele, né? Enfim, ele foi dormir. E quando isso acontece, a mãe já faz o quê? Liga a anteninha, já fica de orelha em pé. Falei, esse menino não tá legal. Não pediu comida? Israel não pediu comida? Então ele chegou e foi direto dormir. Eu fui, peguei o termômetro e fui verificar a temperatura da minha criança. Eu estava com 38,9 de febre. Eu fui, mediquei ele, esperei um pouco, a febre passou, ele comeu um pouquinho e ficou brincando normal. Na terça-feira de manhã, esse menino acordou que não conseguia nem falar. A garganta dele estava totalmente tampada, fechada. Eu olhei, estava infeccionada com pus, vermelha, inchada. Então, lógico, não mandei ele para a escola, até porque também estava com febre. Mediquei ele, deixei ele descansar um pouco mais até a medicação fazer efeito. Depois que a medicação fez efeito, ele acordou, aí ele tomou um banho, aí ele almoçou não, né? Comeu 2 colheradas de comida. Falei, agora, filhos, nós vamos para o médico. Peguei o TUT, que passa aqui em frente de casa, que por acaso é gratuito, e ele me deixa dentro do hospital. Aí desci, o hospital daqui é muito grande, muito bem cuidado, você não acha uma folha seca no chão, de tão limpo que é o hospital. Entrei, fui fazer a ficha dele. Na hora de fazer a ficha, a senhora que me atendeu, muito simpática, solicitou o passaporte dele e o número de utente. Nós ainda não temos o número de utente, está agendado pra gente ir fazer. Então ela solicitou o PB4. Aí eu entreguei o PB4. Como meu filho ele é dependente do meu esposo, então ele também solicitou o PB4 do meu esposo, tá? Então já fica a dica aí para vocês que vão vir com crianças, que o PB4, as crianças elas têm que estar na dependência de um adulto, tá? Ou da mãe ou do pai. No caso era do meu pai, do pai deles, tá? Na verdade, gente, eu levei a minha pasta de documento. Eu vou pegar a pasta para vocês verem, só um momento. 1 hora depois. Essa aqui é a pasta de documentos. Aqui tem tudo que a gente precisa, de passaporte, a PB4, o nosso NIF, certificações, tá tudo aqui que a gente precisa, tá? Por que eu ando com essa pasta? Porque você vai nos lugares, aí eles pedem assim, por favor, o seu NIF. Aí você dá o NIF. Aí eles pedem assim, por favor, o seu passaporte. Aí você dá, por favor, declaração de escolaridade da criança, certidão. Então, eu resolvi andar com a minha pastinha. Então, ela pediu o PB4 do pai e o PB4 da criança e o passaporte da criança. Entreguei pra ela e ela foi lá fazendo, né, a ficha e tal. Perguntou onde a gente morava, quanto tempo que nós estávamos em Portugal, essas coisas todas. Quando ela terminou de fazer o atendimento, ela falou assim, olha, como você não tem número de utente, você só tem um PB4, eu preciso saber se você vai ter que pagar a consulta. Aí meu olho já cresceu, né? Ficou grandão assim, ó. Meu filho precisava de atendimento, e se eu tivesse que pagar a consulta, eu teria que pagar. Ela falou assim, olha, eu vou te falar o valor da consulta caso você tenha que pagar.
Falei, tudo bem. O valor da consulta seria nada mais, nada menos que 81 euros. Isso mesmo que vocês ouviram. 81 euros. Redondinhos para pagar. Meu coração parou e voltou de novo, né? Obviamente, tive pequenos infartos. E aí eu disse assim para ela, mas minha senhora teria que pagar agora esse valor? Ela falou assim, não, esse valor a gente envia para tua casa e aí você paga quando chegar na sua casa. Menos mal, né? Até porque eu não tinha esse valor para pagar na hora. Foi muito simpática, ela ainda falou assim, olha, eu vou te dar aqui o e-mail. Assim que você tiver o seu número de utente, você envia o seu número, o número da criança, no caso, para esse e-mail, porque aí a gente não cobra de você o valor. Falei, tá bom. E aí foi quando ela falou, olha, então agora você vai fazer o seu atendimento, quando finalizar você passa aqui. E foi isso que eu fui fazer. Aí eles chamaram a senha do Israel para triagem. Passei na triagem, a enfermeira muito simpática, atendeu meu filho muito bem. E outra coisa, eles perguntam tudo para ele, viu? Então assim, olha, pais e mães, deixem teus filhos muito bem informados, nome completo, nome dos pais, endereço, porque eles perguntaram tudo pro Israel. Eles perguntaram o nome dele completo, perguntaram o nome do pai, o nome da mãe, perguntaram onde ele morava. E isso tudo eu oriento muito meu filho, muito mesmo. Todos os dias eu faço a mesma pergunta para ele. Qual é o seu nome completo? Qual é o nome do papai? Qual é o nome da mamãe? Onde você mora? Qual o telefone da mamãe? Todos os dias, porque eu quero que ele saiba que a gente não sabe o que pode acontecer. Então é necessário que a criança ela seja muito bem orientada, né, em relação de quem são os pais, onde ela mora, telefone e tudo. Isso é uma dica que eu dou para vocês, principalmente para quem vai imigrar, vai para outro país, vai para o outro lado do mundo. Seus filhos precisam estar muito bem orientados sobre os dados pessoais deles. E eles perguntaram tudo pro Israel. Tudo. Eu não respondi nada, porque eu vi que ela não estava perguntando para mim, ela estava perguntando para ele. Passou pela triagem, ele foi pesou ele, viu os sinais dele, e aí nós ficamos aguardando numa outra sala para o médico chamar. Ali a gente ficou mais ou menos uns 20 minutos por aí, e aí o médico chamou, também um doutor muito atencioso, muito cuidadoso com Israel, chamou ele, conversou, a mesma coisa, gente. O doutor não perguntou nada pra mim, perguntou tudo pro Israel. Ele perguntou pra mim depois que ele conversou com Israel. Perguntou se ele tinha alergia, se ele tomava alguma medicação de uso contínuo, perguntou se ele fazia algum tratamento, essas coisas, porque normalmente a criança não vai saber responder. Mas o restante, ele perguntou tudo pro Israel. Então ele fez a avaliação do Israel, olhou a garganta, ele viu que a garganta estava muito infeccionada. Ele fez um swab, né, um exame ali na hora, passou, um swab, para quem não sabe, é um cotonete grande, que eles passam onde a área que eles querem fazer o exame, né, o exame. Então ele passou lá na garganta dele e ele falou assim, olha, mais ou menos vai ficar pronto entre 1 hora e meia esse exame. Assim que estiver pronto eu te chamo. Então nós voltamos de novo para a sala, guardamos lá na sala de espera. 1 hora depois o médico chamou e aí ele falou que realmente a garganta dele estava muito infeccionada, que deu bactéria e que ele iria tomar um antibiótico. Ele perguntou se eu preferia comprimido, xarope ou a injeção. Eu falei que eu preferia a injeção porque eu já conheço meu filho, eu sei que antibiótico para tomar em casa demora muito tratamento, às vezes nem dá resultado nele. Então ele passou penicilina, ele tomou a injeção, então ele passou a penicilina e pediu para mim continuar dando ibuprofeno de 6 em 6 horas em casa durante 3 dias. Solicitei um atestado, eu falei, doutor, só pode me dar um atestado para mim para entregar na escola? O doutor, o médico que nos atendeu, ele falou assim que por lei 3 dias não necessita de atestado, tem que ser justificado. Foi o médico que falou para mim, tá? Então aí quem tiver suas experiências, deixem aí nos comentários, me fala se é assim mesmo, se foi assim com vocês. Para mim o doutor falou assim que 3 dias
por lei, não precisa de atestado, tem que ser falta justificada. Então, mesmo assim, ele falou assim, olha, quando você sair, vai lá na recepção e pede uma declaração. Então, ele não me deu atestado, tá? Então, nós saímos e ficamos aguardando para fazer a medicação. Como não ficamos nem um minuto lá, a enfermeira já chamou, levou a gente para a sala de medicação. Quando nós entramos, tem uma maca. Ela pediu para deitar ele de barriga para baixo, então deitei ele deitou, né, de barriga para baixo. E aí ela levantou a perninha dele, dobrou, conversou bastante com ele, né, e fez a medicação. Foi muito tranquilo, graças a Deus. No Brasil é diferente, né? Eles nunca, bom, pelo menos, gente, eu já trabalhei na área da enfermagem lá em hospital no Brasil, nunca vi. Possa ser que em algum lugar faça assim também. Fiz o meu curso de técnico de enfermagem, as professoras falaram que a melhor forma de fazer a medicação no glúteo é deitada, é a posição deitado. Porém, nós nunca fizemos, né? Talvez pela correria nunca dê tempo, né? Um entra, um sai, outro não dá tempo de ficar deitando, levantando. Mas enfim, aqui eles pediram para deitar o Israel. Não sei se com adulto é assim também, mas eu acredito que seja. Então, foi feita a medicação, foi muito tranquilo. As meninas muito atenciosas, muito educadas, nos atenderam super bem. Terminamos o atendimento médico, nós chegamos lá, era 1h30 mais ou menos, saímos de lá umas 3 horas, 3 e pouquinho, porque após a medicação o médico pediu para andar, para ele ficar lá por 30 minutos em observação. Então nós saímos de lá umas 3h20 por aí, que ele ainda ficou um período em observação e andando, né? A orientação era caminha com ele por 30 minutos, depois está liberado. Após ter feito isso, voltei na recepção e aí ela me chamou e falou assim, olha, sobre aquela questão do valor da consulta, você não vai precisar pagar, porque você tem o PB4. Gente, imprimem os seus PB4s e traga para quem vai vir ainda. Quem já está aqui em Portugal, imprime, deixa lá guardadinho o seu PB4. Quando você for passar numa consulta que você necessitar de uma emergência, leve o seu PB4. E no caso de criança, leve também o PB4 do adulto, no caso que a criança seja dependente, porque eles pedem, tá bom? Então, não precisei pagar a consulta por conta que eu tinha um PB4. E também, se você tiver o número de utente, também você não precisa pagar a consulta. Outra questão é que, se você tiver o seu número de utente também, você paga um valor mínimo na farmácia para comprar a medicação. Tá? Então, o número de utente aqui ele é muito importante para você passar em consultas e também para você poder comprar a sua medicação, porque você tem um desconto muito bom, tá? Então, gente, graças a Deus deu tudo certo, o atendimento foi excelente, o hospital maravilhoso, super limpo, super tranquilo, não tinha aquele acúmulo de pessoas, talvez aqui por ser uma cidade menor, mais tranquila, mas o hospital ele é enorme, ele é gigantesco o hospital e nós fomos muito bem atendidos, graças a Deus, eu louvo o nome do Senhor Jesus, porque Ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Graças a Deus, quando nós chegamos em casa, o Israel já estava bem melhor, já não estava mais com a garganta doendo, já tinha passado o mal-estar. Ele agora está fazendo a medicação que o doutor pediu para continuar, que é o ibuprofeno de 6 em 6 horas durante 3 dias. E pronto, hoje ele já foi para a escola, graças a Deus, já está bem melhor. E seguimos aqui ainda na nossa caminhada, conhecendo ainda as coisas aqui em Portugal. Então, o nosso vídeo de hoje é esse, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.